Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um assunto polêmico, mas que eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês nesse vídeo. Então eu acho que quando é um assunto polêmico, mas traz uma reflexão, tem um aprendizado, eu acho legal trazer esse tipo de conteúdo. Bom, acredito que quase todo mundo tá sabendo, né, o caso da família Medina, que tem, né, o Gabriel, o surfista. A polêmica é envolvida o Gabriel, a mãe dele e a ex-esposa, né, a Yasmin Brunet. Eu vou contar brevemente, né, explicar brevemente para vocês, só para vocês entenderem o contexto. Mas de qualquer forma, eu já fiz um vídeo falando do início desse caso. Eu vou deixar linkado aqui para vocês. Assistam esse vídeo se você não assistiu, né, para você entender melhor o que eu vou falar nesse aqui. Mas como eu disse, eu vou fazer um breve resumo. Há uma desconfiança e uma declaração da Yasmin de que a mãe do Gabriel Medina é narcisista. Isso com certeza ninguém sabe dizer. Vocês que estão aqui me acompanhando sabem muito bem o porquê. Narcisistas não fazem terapia e mesmo se fazem, enganam o terapeuta. A gente sabe que o diagnóstico mesmo é difícil, bater o martelo, né? Enfim, mas foi colocada essa questão, né? Foi levantada e colocada essa questão pela Yasmin Brunet, que era esposa, né, do Gabriel Medina, que é o filho ali envolvido nessa história. Teve briga, né, claro, entre eles. A Yasmin começou a ser invalidada, né, depois que essa bomba explodiu e que ela falou a palavra mãe narcisista. Teve todo um bafafá. Eles dois se afastaram da família dele, né, da sogra e do sogro, se afastaram totalmente e foram seguir a vida deles. Ok. Aconteceu que agora, recentemente, né, não sei se chegou a dar um ano de casamento, o Gabriel e a Yasmin se separaram, não estão mais juntos. E ele disse que ia tirar um tempo para cuidar da saúde mental dele. Foi essa a declaração que ele deu para a imprensa, que ele nem ia competir mais porque precisava cuidar da saúde mental, porque ele é surfista, né? Ele participa de competições de surf. Aí, alguns sobreviventes, né, vieram falar isso para mim, comentar isso comigo e me falaram: então, a Yasmin que é a narcisista, devido toda a forma, né, que aconteceu o fim do relacionamento deles. E aí que eu digo, calma aí, pera lá, vamos pensar um pouquinho. Primeiro de tudo, gente, a gente nunca sabe o que acontece realmente na vida dos artistas. Eles não contam, gente, nada a fundo. Simplesmente porque é briga de família, é um escândalo. O que vem pra gente pela mídia, na maioria das vezes são boatos, fofocas. Então nunca dá pra ter certeza do que é falado na mídia. Deixando bem claro que eu não estou defendendo nenhum lado, tá? Eu só estou trazendo o conteúdo pra gente refletir, né? Vocês já vão entender essa parte. Mas eu não tenho lado nenhum, tá? Sou super neutra. Não faz diferença nenhuma na minha vida ali a questão deles. Mas eu venho trazer pra vocês o porquê, assim, a parte mais importante. Mas como eu disse, não tem como a gente saber 100% da vida dos artistas, do que aconteceu, o que deixou de acontecer de fato. Só sabe onde o calo aperta quem calça o sapato. Só quem tá dentro de casa que sabe aonde são as goteiras. Isso soa familiar pra você? Nesse vídeo, gente, eu não quero ficar falando da fofoca em si, né? Da família deles. Mas eu vou fazer vocês terem uma visão dos fatos, né? Uma visão sobre os fatos, sobre essa dinâmica de uma família disfuncional, fazendo vocês pensarem e tirarem as suas próprias conclusões. Até porque, gente, se eu ficar falando do caso da família deles em si,
pode me dar algum problema futuro, né? E eu não quero dor de cabeça. Quando você tem uma família disfuncional, você cresce cheio de traumas. O filho bode expiatório vai ter problema de baixa autoestima, né? Sempre vai ser humilhado pela mãe narcisista. Pode desenvolver, gente, vários transtornos, né? Ter várias coisas. Olha, eu nem vou ficar citando, vocês já sabem, já comentei em vários vídeos, vocês leem em vários artigos. É que, sinceramente, o YouTube ultimamente tá cortando tudo, qualquer palavra, então eu preciso tomar cuidado. Mas vocês sabem como é. A maioria que me assiste aqui são filhos, né? Bode expiatório, filhos e filhas. Então vocês sabem o problema que isso acarreta. Todos os traumas que vêm disso. Muitas pessoas acham que o dourado não sofre. O filho dourado também sofre muitos traumas. Eu já falei sobre isso num vídeo, vou deixar ele linkado aqui para vocês. Apesar de não parecer e de ter muitas regalias, tem dourados que não concordam, tá, gente, em ser dourados. Não gostam dessa bajulação da mãe narcisista. E é justamente quando esse dourado começa a ter autonomia sobre a vida dele, começa a não suprir mais as expectativas da mãe narcisista, que ela começa a abusar psicologicamente desse filho dourado também. Abusar psicologicamente no sentido de piorar e torná-lo um bode expiatório. Porque abuso psicológico sempre existiu, tá, gente? Essa adulação que a mãe narcisista faz com o dourado também é um abuso psicológico. Porque ele só é bom se ele fizer tudo o que ela quer. Então, quando o dourado sai dessa bolha e quer ter vontade própria, a mãe narcisista não gosta. O que pode ter acontecido, né, na dinâmica dessa família em questão, né, a família e Medina da polêmica? Pelo que me parece, o Gabriel é o dourado. Ele é o filho dourado. Sempre aquele tipo de filho que deu orgulho para os pais, que é do esporte, muitas medalhas pro Brasil. Vocês sabem que tem um padrão, né, de pai, mãe, né, enfim, pais narcisistas que gostam desse lado do filho e incentivam. Só um adendo que eu não estou afirmando que a mãe dele é narcisista, né, a mãe ou o pai. Eles podem ser, mas sinceramente, pelas declarações que ela deu lá na primeira vez, quando eles se afastaram, tudo, as coisas que ela fez depois, as declarações que ela deu, o que ela tentou invalidar e envergonhar a Yasmin. Eu, Bruna, minha opinião pessoal, acredito sim que ela seja narcisista. Mas como eu disse, não tem como assim se comprovar. É mais baseado nas atitudes e características. Então me parece que a dinâmica é bem essa, tá, gente? Filho dourado que supria as expectativas dos pais, tanto em dar orgulho como dinheiro para a família, sempre ali incentivado, adulado, mimado. Isso eu tô dizendo numa dinâmica, tá, gente, que é a mais, como posso dizer, a mais comum de se acontecer quando você tem uma mãe narcisista, sua família é disfuncional. Isso são só deduções, porque, gente, a maioria dos casos, né, de famílias assim, é justamente essa dinâmica com o dourado, principalmente quando ele dá motivo de orgulho e tal, e aí os pais esfregam ele para a sociedade. Ele sendo o dourado ou não, tanto faz, com certeza ele atrai pessoas tóxicas para a vida dele. Amizades, relacionamentos. Então o que pode ter acontecido, né, com o Gabriel e Yasmin? Os boatos dizem que ela é uma pessoa ciumenta, que ela é uma pessoa, né, enfim, que sufoca um pouco ele. Pode ser verdade ou não, a gente não sabe, porque ninguém tá ali convivendo com eles pra saber. Mas há sim essa dinâmica, né, quando a gente é criado por uma mãe narcisista. A gente aprende desde cedo o que é essa toxicidade, esse abuso psicológico.
a gente tem problema de baixa autoestima. Então, é muito fácil a gente se aproximar de pessoas tóxicas, porque foi isso que a gente viveu desde a infância. É aquilo que a gente está acostumado. Então pode ser sim, tá? Que nesse caso a Yasmin seja uma pessoa tóxica também, controladora, e o Gabriel vítima mais uma vez de uma pessoa tóxica. Mas se a Yasmin é assim ou não é, não anula o fato de que a mãe dele é narcisista, que pode ser narcisista, né, gente? Não dá pra afirmar nada. Mas as atitudes dela são bem esquisitas. Se você fizer uma pesquisa rapidinha aí no Google ou já estava inteirado sobre esse assunto, você vai ver que ela deu declarações péssimas, ela tentou prejudicar a Yasmin, tentou envergonhá-la de todas as formas possíveis, destruir com a credibilidade dela. Gente, isso é típico da mãe narcisista. Parece que o outro filho dela também não fala com ela, então vocês já imaginam. Esse pode ter sido bode expiatório ou filho invisível. Eu não sei quantos filhos ela tem, né? Enfim, mas vocês sabem mais ou menos como é a dinâmica, né? Já me ouviram falar aqui muitas vezes. Então, gente, me parece uma história clássica, sabe? De família disfuncional. O filho dourado fica com a mente bagunçada, vocês sabem disso. Todo mundo precisa de terapia. Não adianta você achar que só se afastar vai dar tudo certo. Principalmente se ele descobriu agora, né? Com a Yasmin falando, se é recente a descoberta dele sobre o narcisismo materno. Ele precisa estudar sobre isso, ele precisa falar disso em terapia. Não é tão simples assim engolir todas as verdades. Ele ainda precisa passar pelo processo que ele vai sentir culpa, que ele, né, culpa por se afastar, achar que tá errado, que é exagero, que a mãe dele não é tudo isso não, depois ver que é mesmo e enfim, que tá fazendo mal. Vocês sabem, gente, é um processo. Isso fica até de alerta aqui para vocês, sobreviventes que me acompanham. E para pessoas que podem chegar nova aqui, né? Quando você descobre, é só a pontinha do iceberg. Você ainda precisa ver o mundo que tem lá embaixo. Então, tem todo um processo, um passo a passo que precisa acontecer e que vai acontecer. Eu vou deixar aqui um vídeo linkado para vocês, que é um vídeo que eu fiz, que é um passo a passo da descoberta, né? Quando você descobre, o que você faz? Eu queria ter achado um vídeo assim na época que eu descobri e não achei. Então eu deixei, né, fiz esse vídeo e deixei aqui para vocês como um passo a passo para vocês seguirem e aprenderem a se proteger, que é o mais importante. O que eu quero, né, trazendo esse assunto para vocês, que é um assunto que tá na mídia, é justamente fazer vocês pensarem sobre isso. Analisem a situação como um todo. Claro, sempre chega fofoca na mídia, enfim, mas só analise a situação para você aprender a identificar famílias tóxicas, pessoas que provavelmente são narcisistas. Quanto mais você estuda e aprende, gente, mais você aprende a se blindar, porque a gente tem sim tendência a atrair pessoas tóxicas, tá? Para nossas amizades, para os nossos relacionamentos, tanto o filho bode expiatório como o filho dourado. O que eu disse aqui, gente, é uma suposição, né, do que aconteceu aí com essa família. Mas é apenas uma suposição, gente. A certeza ninguém vai ter, porque ninguém sabe a fundo o que acontece. Ninguém, eu digo nós, né, que estamos de fora da situação, somos só espectadores. Mas saibam sim que a Yasmin pode sim ser tóxica, né, e não fazer bem para ele também, ou que ele pode estar tão confuso a ponto de achar isso dela e ela realmente não ser. Ela ser o tipo de pessoa que está sendo invalidada por abrir os olhos dele e ele ainda não consegue enxergar o que ele precisa enxergar.
Lembrando mais uma vez que eu não estou defendendo ninguém. Eu sou totalmente neutra nessa história, tá, gente? Eu só trago informação aqui pra vocês do que pode ser e do que aconteceu ali pra vocês refletirem. E isso, gente, não anula o fato de que foi ótimo a Yasmin, que é uma menina, né, tão assim influente, conhecida, alcança muitas pessoas, falar a palavra completa, mãe narcisista. Isso foi muito bom, gente. Ela sendo tóxica ou não, narcisista ou não, quando ela falou sobre isso, né, jogou isso pra internet ver, foi muito bom sim para nós sobreviventes, porque aí mais pessoas ficaram inteiradas desse assunto, mais pessoas vieram, né, pesquisar. Então isso é realmente muito bom, tá? Independente do que tenha acontecido na família, quando ela falou isso, foi muito bom para todos nós, para as pessoas terem mais conhecimento. Mas como eu sempre digo aqui para vocês, fique atento aos sinais. A gente precisa sempre receber uma informação, analisar, tentar saber os dois lados. Mas claro, como eu disse, na vida dos artistas é mais difícil, a não ser que eles falem tudo, venham a público para falar tudo tintim por tintim. Quando isso não acontece, a maioria das coisas é boato. Mas a gente pode aprender algo com isso e usar para nossa própria vida. Quando a gente estiver perto de outras pessoas, se envolver, né, em relacionamentos ou amizades, a gente já saber que tem ali uma dinâmica tóxica, disfuncional. Quando a gente começa a aprender sobre o assunto, né, estudar sobre isso, a gente fica mais esperto, mais apurado para saber se a pessoa é tóxica. Quanto mais a gente treina, mais a gente consegue perceber rapidinho. Agora me diz qual é a sua opinião sobre esse caso. O que você acha que tá aí acontecendo nessa família? Você acha que é mais ou menos isso aqui que eu disse, né? Essa dinâmica disfuncional? Ou você acha que é outra coisa totalmente diferente? Deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, deixa o like aqui pra mim. E compartilha com outras pessoas também que você acha que vai gostar desse conteúdo. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal que tem outros vídeos muito legais falando sobre esse assunto. E se você já é inscrito, ativa os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.